Salve, mulheres! Bom, vamos falar sobre a alunação de Virgem. E temos aqui, né, alguns movimentos que são muito importantes já de imediato trazer, que essa lua nova, ela acontece de um lugar conjunto, aliado ao coração do leão, a estrela Regulus, e que vem de alguma forma convocar o centro. Algo que podemos trazer, inclusive do último ciclo vivido em Leão. Existe algo, algum movimento que, por mais virtual, invisível que tenha sido, ainda mais quando Mercúrio ficou retrogradando grande parte do nosso ciclo em Leão, em que leituras puderam ganhar novas linguagens, novas leituras, por sinal, né? Sobre determinados aspectos da vida. Algo foi se mostrando a partir desse exercício de recapitular, de reorganizar, de dar vazão, inclusive a opiniões, pontos de vista, a traduções sobre determinadas situações, né, e contextos que estavam presentes. Nada chega de um lugar excepcional, novo. Do contrário, é dentro desse pequeno viver que existe um movimento de desabrochar e de autorizar que algo venha à luz ou que ocupe mais espaço na nossa vida. E a alunação de Virgem, ela é esse contínuo. Existe um fio condutor desde a última alunação que nos é ofertada nesse momento, né? Ainda mais quando falamos de Virgem, falamos e honramos Estia, honramos esse fogo, a lareira sagrada, esse lugar que não necessariamente, assim como eu disse, precisa ser algo grandioso, mas do exercício da pequena chama, enquanto intenção, vontade, exercício, né, criativo de si mesma sobre determinados lugares. Pois é, esta vai nos ajudar aqui, né, com a alunação de Virgem, que é a primeira de um ciclo, né? Nós temos uma grande lua cheia acontecendo, mas mais do que isso, é uma super lua nova. E isso acontece quando houver o eclipse solar, lá no dia 21. Mas fato é que nós já, a partir de agora, começamos a sentir os ventos, né, das mudanças e que implicam, né, não só uma vontade de mudar, mas a vida que vai conspirando, às vezes até parece contra, né, a intenções, vontades, né, direções que a gente vai dando, dentro de um planejamento, de um script, de rotinas e formatos que vamos dando para a vida, e que nesse momento existe algo que conspira de um lugar como exercício de humildade, que fala muito de Virgem, por sinal, como bater cabeça, né, literalmente, para a vida que acontece e para ceder passagem, para abrir mata, para que possamos seguir à frente, né? Como? Cabe a cada uma aqui. Vamos compartilhar, então, né, é, essa, essa grande travessia que acontece, então, em Virgem. Espero que, vamos ver se a imagem chega para vocês. Hum, vamos checar aqui. Então, só para ter certeza. Aí, provavelmente agora a imagem se deu. Maravilha, maravilha. Vamos ver se eu consigo ajustar isso daqui. Hum? Ok. Então vamos lá, mulheres. Bem-vindas à alunação de Virgem, primeira de um grande ciclo. Eu tenho a impressão de que essas duas lunações, esse momento do ano, é um dos momentos mais significativos, principalmente porque nos permite olhar para o micro
que de certa forma vai trazer essa proporção macro em outro lugar. Existem desdobramentos a partir das pequenas escolhas e mudanças que essa alunação vem provocar. Fato. Chega a ventania, chega um movimento que sai, né, de um combinado, de um organizado, né? Virgem vem nos colocar em contato direto, né, da relação com aquilo que é ordinário. E muitas vezes, onde menos esperamos, onde menos valorizamos, né, naquilo que servimos, Virgem vem luzir, vem se mostrar, né, nesse tom utilitário, num movimento, né, de encontrar a tessitura, né, e padrões daquilo que se faz, né, ponto a ponto, passo a passo, no cuidado, na presença, na busca de melhoria. Né? Virgem, ele é organizador, sim, isso muitas de nós sabemos, mas para que isso de alguma maneira se realize, é preciso encontrar uma atmosfera caótica. E fato que muito onde temos Virgem, sim, existe um lugar, um movimento inconstante, num movimento muitas vezes até caótico, desorganizado, para justamente, não só na nossa vida, mas dentro de uma atmosfera, né, ao entorno, que vai, de alguma forma, solicitar onde você tem a Virgem, né, no seu mapa, essa atitude de encontrar melhores formatos. Aqui eu venho oferecer, né, o que para mim é uma maestria desse senhor, um abuelo. Esse é um grande abuelo, né, o Ernest Gott, que é o precursor da agricultura sintrópica, um grande professor, que vem falar justamente, né, na sua própria história, né, a biografia do Ernest é maravilhosa, porque ele chega da Suíça em 1980, se instala no sertão da Bahia, um terreno árido, desértico praticamente. E ele vai desenvolver uma, uma relação com a terra, onde ele começa a literalmente encontrar meios de semeadura. E hoje ele fala, né? Ele é o planto água. Ele hoje tem, né, uma floresta, ele cultiva, ele é guardião de uma floresta e grande professor de muitos que hoje levam a agricultura, né, da agrofloresta à frente, né? Mas ele é esse grande pai, né, inspirador, que nos ajuda a enxergar que nos terrenos mais áridos, e muitas vezes onde nos vemos, né, desmotivados, ou mesmo quase como no lugar do infértil, ele ensina, com a própria obra de sua vida, a cultivar a vida, e como ele mesmo diz, que ele planta a água, porque onde havia deserto, hoje existem centenas de nascentes. Esse grande senhor, ele nos ensina sobre a arte do manejo. E se vocês me ouvem falar muito por aqui sobre o manejo, saibam que ele é a origem disso tudo. Ele é o que ensina que com um facão nos punhos, né, nas mãos, e às vezes, em grande parte, até uma motosserra, ele abre espaço para que a vida pulse e encontre caminho para florescer, para germinar, e nos ensina sobre esse movimento, né, da agricultura sintrópica. Virgem vai falar muito do movimento diferenciado. Existe um grande pensador, hoje, na atualidade, que é o Churran, que num dos livros, né, da Expulsão do Distinto, ele fala muito sobre que hoje todo mundo quer ser diferente dos demais, né? Todo mundo, de alguma forma, é convocado para assumir um protagonismo, um tom de voz, o que vocês muitas vezes me ouvem falando, né? E só para contradizer um pouco, né? Aqui a gente tem que estar muito atenta, que na medida que buscamos essa diferenciação, prestar atenção, porque muitas vezes acabamos nos entregando onde a vida acaba sendo igual, né? É,
existe um sistema por detrás, existe uma camada mais profunda. E que quando nos colocamos para servir, né, que é um dos movimentos de Virgem, quando buscamos em relação, encontrar, né, sistemas, formatos para realizar a vida, né, é preciso, de alguma maneira, romper. E sim, essa alunação vem nos convidando a quebrar com certos paradigmas, a limpar, a purificar, a distinguir, né, diferenciar, a discriminar formatos que já se veem desgastados e que mesmo assim a gente insiste com isso no mesmo lugar, porque parece como um referencial, uma peça, né? Algo que existe e que de alguma maneira busca um novo espaço, um novo lugar, e nem sempre é possível, né? Mas nessa alunação, a terra, que é uma terra moldável, uma terra ardilosa, como uma areia umidificada, que se encontra até pela natureza do signo de Virgem, que é um signo mutável, ou seja, o inverno aqui no hemisfério sul está para terminar, ou seja, ainda tem caminho, tem folha para colher, né? Tem folha para cair, tem movimentos para acontecer. E essa mobilidade do signo de Virgem talvez nos dê uma abertura para encontrar novos caminhos, né? Quem sabe, para modelar a vida, o trabalho, a realização, seja de onde for. Em Virgem, falamos muito a respeito dos hábitos. Falamos do pequeno viver, dos rituais diários, cultivamos estados da saúde, da alimentação. Por isso que saibam, mulheres, que ao longo dessa alunação vai ser importante poder observar, né, o como nós nos colocamos perante aos nossos hábitos, de, do que funcionava e agora já não funciona mais, do que não faz mais sentido, e essa alunação vai ser possível não só identificar, mas também romper. E isso vem ainda com uma força extraordinária com os eclipses. Veja bem, né? E mais alguns aspectos que logo mais eu vou contar para vocês. Mas quando falamos do cultivo, né, dos hábitos que podem se tornar atômicos aqui, principalmente por conta da aceleração da atmosfera, de um tempo que se acelera, podemos encontrar espaços para cultivar ou reconhecer ou inclusive descobrir, né, rituais diários que nos deem verdadeiros respiros, que sejam movimentos recursantes, que possam nos libertar de determinados formatos que na realidade nos aprisionam, né? Quantos dos hábitos também acabam se enrijecendo, como aquela terra argilosa que perdeu afeto, atenção, presença, amorosidade, né? Enfim, perdeu a aquosidade. E com isso, enrijeceu, secou. Esse é um momento, inclusive, de revisitar tudo isso, né? O quanto, dentro daquele movimento, né, de fazer parte, né, de uma sociedade disciplinar, né? Só para mencionar Foucault, né, de onde as estruturas do sistema vigia, pune os corpos, né, para que eles possam fazer parte, né, desse movimento de produção. Churran vem justamente colocar e instalar esse pensamento de que nós, em algum lugar, nos vemos exaustas, cansadas, esgotadas, né? Ansiosas, né? Naquilo que buscamos ter que dar conta de absolutamente tudo enquanto donas de si mesmo. E isso não quer dizer que o formato CLT é autônomo, muito longe disso. Isso mostra de uma atitude pessoal perante ao desempenho, a como eu me coloco como, por exemplo, profissional, como companheira, como amiga, como estudante, né, como mãe, como filha, onde é que estão, né, os nossos níveis de exigência, né, e como isso se dá, né? A vida, então, na alunação de Virgem, vai nos sugerir, né,
um novo ritmo, um novo pulso. Existe um processo em aceleração e Virgem, lembrem-se, não só em Touro, que é o primeiro signo, né, de terra, mas Virgem veio falar do segundo, Capricórnio o terceiro, mas nesse movimento de Virgem existe o incorporar-se, né, de chegar a essa consciência mesmo, né, do que chega, do que sai, enquanto autocuidado, enquanto padrões mentais, enquanto carga. Existe aqui algo, né, quando eu vou vasculhar a etimologia do incorporar, né, do latim vem falar do corpo em si, mas dentro da cultura indo-europeia vem falar muito sobre essa aparência, que vem falar do aparecer, né? Assim como introduzir, né? Assimilar. O que que você vem assimilando, digerindo, como isso está se dando? Lembrando que a parte, né, do corpo que virgem ressoa, é guardião, é o ventre, são os intestinos, são as vísceras que vão ali, né, de alguma forma tentar assimilar o que serve e não serve. Hum? Mas e quando chega o inesperado, né? E quando aquilo que eu não domino, que eu não tinha previsto, me atravessa, né? Suspendendo, rompendo, contradizendo tudo que eu estou falando aqui. Quando abre, né, espaço e a vida se faz, enquanto semente germinada que eu não tinha imaginado, algo caiu do céu, algo simplesmente caiu das mãos e eu não me dei conta e de repente, pá, surgiu. Às vezes até é, um próprio abismo se fazendo, né? Porque fato que a terra tremeu e tremeu mesmo, né? Vocês sabem, ontem mesmo eu compartilhei, né? O terremoto, né, que aconteceu não tarde. Então, vejam bem, a terra está tremendo, né? E fato é que não só com tremedeiras, né? Mas também um movimento que a vida sopra. Hum? A manhinha sopra num processo de soltura, né? Permitindo, inclusive, esse exercício, né? Sobre nossas raízes, sobre aquilo que de fato importa. Sim, Leão, pudemos reconhecer aquela centelha, né? Aquela pequena lamparina, aquela pequena chama, como da senhora do conto. Se nos vimos e ainda nos vemos dentro dessa atmosfera, provavelmente esses ventos cheguem de um lugar diferenciado. À medida que nos vemos com muitas coisas, talvez vejamos muitas partirem, não vingando, né, ao longo desses próximos 2 ciclos. Né? Isso vem nos ajudar, inclusive, a romper com padrões, sair da lógica, né? Experimentando novas formas, reorganizando, porque é preciso instalar o caos para que a vida encontre uma nova ordem, um novo ritmo. Em Virgem, não existe o ajustar-se se algo não está fora do lugar. E fato é que existe um movimento entrópico acontecendo nesse momento, né? O conceito de entropia e sintropia se dá em 1940, né? Com Luigi Fantap. E aqui, quando falamos do movimento entrópico, falamos da desordem, né? Do dispersar, do desgaste, do sair, do entrar em colapso. E a natureza, tá? A natureza, ela traz essa mensagem. A natureza, na verdade, ela é entrópica, ela é caótica. Se nos colocamos em batida em retirada para um retiro de silêncio, por exemplo, no meio da natureza, o último que você vai sentir é silêncio. Quando você se coloca no meio da natureza, você de fato se dá conta de que a natureza grita. Ela tem voz, ela tem intensidades, ela tem ritmos, mas ela se dá dentro de uma desordem que vai muito além
né, do que poderíamos esperar. Enquanto o movimento da sintropia justamente é essa capacidade de ler esse caos e de encontrar formatos para lidar com a complexidade desse caos. E que não necessariamente fala de equilíbrio, do contrário, né? Não fala de equidades, enfim, de equalizações. Isso é papo para Libra. Aqui falamos do manejo, do cortar aquilo que está demais, que está dando sombra para aquilo que está germinando, percebendo de que existem estágios quanto a projetos, desejos, uns mais avançados e que talvez é preciso abrir passagem daquilo que já caminha para que outros possam também ganhar espaço de expressão, pulso. Como posso então criar espaço para que esse novo, né, surja sem deixar que deixe de sustentar minha raiz, né? Como é que eu posso deixar que as ventanias cheguem e não me desenraize? Aqui precisamos estar atentas aos padrões mentais, porque existe algo que conspira a favor, né, dentro de uma inquietude, mas que ela pode ser muito interessante, porque Mercúrio, que neste momento trafega por Leão, logo vai passar para o signo de Virgem. Vai ficar um pouquinho de tempo e logo eu vou falar por quê. Para depois ingressar no próximo signo. Enquanto Marte em Libra vai nos dar um sentido de pensamento coerente, pensar e agir, né? De um lugar que não necessariamente vem num impulso ruidoso, agressivo, às vezes até Marte em Libra pode ser um pouco manipulador, né? Mas dentro desse aspecto, eu de verdade tenho a impressão de que é possível estabelecer um meio termo, encontrar um bom tom para que os diálogos e o manejo aconteçam, né? Rompendo, inclusive, e nos ajudando nesse diálogo com compulsões como vícios, pensamentos obsessivos, né? Mecanismos de defesa que já se veem obsoletos, que mais nos aprisionam do que nos protege, né? Encontrar, então, novos hábitos. É um momento, inclusive, de depuração, de romper, né? E aprender, inclusive, com que a gente, de alguma maneira, e a nossa biografia, as nossas feridas, as nossas marcas, nos ensinaram sobre o que é instabilidade, impermanência na vida. Não tenho dúvida que muitas de nós, em algum momento, sentiu o tremor da impermanência da vida. Tá? Do que será? Não sei. Né? Virgem vem nos ensinar também sobre a consciência do autocuidado, que se vê muito, sobretudo para as mulheres, né, esse lugar social, de que papel é esse o do autocuidado, e que muitas vezes o autocuidado vem confrontar o conforto, o ordinário, aquilo já muito sedimentado, do esperado, né? Lembrem-se, né, do que o sistema deseja e vende e nos oferece como autocuidado. Onde está a nossa autonomia do autocuidado? Virgem, obviamente, vai nos lembrar e honrar o princípio feminino. Se existe no zodíaco um signo que honre mais o feminino, como Hestia, é Virgem. É aqui onde os processos e o cuidado da descoberta e alquimia de um unguento, daquilo que vai falar, né, da restauração de processos, de cuidado, de presença, né? E para além da economia do cuidado, né, de Silvia Federici, mas aquele lugar que conta sobre a manutenção da chama, que fala do princípio feminino, e que isso está muito longe de gênero, mas aquilo que sabe, né, sustentar, estar presente para o que é essencial. Qual é essa chama íntima? Então, que você precisa cuidar, mesmo quando tudo ao redor se move, né? Onde é que você pode confiar, por mais que seja pequeno esse gesto,
né? Mesmo se isso não te traga garantias de imediato, né? Isso é algo importante dentro dessa alunação. Afinal de contas, quem tem ventre tem centro, já diziam, né, os gregos. E para além disso, bem falado um princípio feminino. Porque quando temos o ventre pulsante, saudável, temos a capacidade, né, de discriminar, de digerir a vida. A lua nova, que acontece hoje, dia 23, vem acompanhado, né, de um iode, o dedo de Deus, um quincunce que dialoga com Netuno e Saturno e Plutão. Esse aspecto, ele é intransigente, ele se impõe sobre a vida. Não há nada que possa ser feito senão lidar com aquilo que se desenha. Mas, ao mesmo tempo, diante do dedo de Deus, conhecido como iode, existe uma ajuda, um recurso, seja uma pessoa, um grupo, uma roda, algo que te inspire, que te encaminhe, que te proponha, né? Então, estar atenta ao que chega, né, e se manifesta, se realiza, para te ajudar a enxergar, a mudar, a depurar, a compreender. Porque esse momento não caminhamos sós, saibam. Existe todo um aspecto muito bonito com aqui, né, Urano, né, dialogando com Netuno e Saturno, com Plutão, que vem de alguma forma nos convidar a encontrar uma nova identidade, né, nos despojar, despir, né, de algumas identidades, formatos, maneiras de estar na vida, né? Nós temos aqui um Mercúrio, por sinal, como assim havia dito, que está aqui num sextil, né, na sextilha com Marte, vejam bem, né? E aqui temos Mercúrio em Leão, que vem falar muito desse lugar, né, do pensar e do trazer o nossa voz, né, diante daquilo que responde muito aquilo que chega em primeira pessoa, daquilo que é nosso, daquilo que de alguma maneira nos traz, né, informações importantes, é, daquilo que conta, que são de impulsos mentais criativos, né, e de uma qualidade de elaboração, porque esse Mercúrio, ele nesse momento navega ainda no pós-sombra, né, da última retrogradação que aconteceu agora na alunação passada. Existe algo que está sendo incorporado, né, trazido para perto, onde elaborações podem ser muito bem feitas a partir desse momento e que Marte, então, nos impulsiona, nos estimula muito a tomar uma ação, mas que seja cuidadosa, atenciosa, que encontre espaços, né, brechas, convites, para que a vida também se dê de um lugar mediático, né, e não impositivo. Mesmo porque a quadratura, né, e um dos pontos mais importantes dessa lua nova é a quadratura com Urano, que vem com essa qualidade de rompimento, né, de ruptura, de proposta da impermanência, né? Vem como um verdadeiro facão desestabilizando, onde sim, muitas de nós podem experimentar da ansiedade, né? De uma inquietude, de uma inflexibilidade, né? De ideias que podem se ver, ou formatos que se veem enrijecidos, mas que ao mesmo tempo, diante dessa terra, né, com pouco afeto, com pouca dedicação, elas se rompem, elas se quebram, né? Ou seja, existe algo que também vem propondo, né, a partir da ruptura. E nesse Mercúrio, então, dia 2 de setembro, o ingresso em Virgem nos ajudando, nos colocando lupas de aumento para determinados detalhes onde a análise, o critério, né, sobre a vida, sobre planejamentos, nos ajudando a discernir, ler detalhes. E logo no dia 18, porque já que ele sai da retrogradação, agora ele caminha ligeirinho, tá?
Então, lá já dia 18 ele ingressa em Libra, onde aí sim pode haver uma habilidade de mediação, de negociação, mas também de hesitação daquilo que importa, né? Então, mas pode ser muito bom para gerar diálogos em parceria, mas até lá existe do dia 2 ao dia 18 a oportunidade de desenhar critérios, de organizar projetos, onde a mente sim pode estar muito assim enrijecida, mas também direcionada a desenhar esses novos ritmos, né? E dentro desse sexto, desse diálogo com Marte, aqui muito em mim pede voz, né? E que agora eu vou conseguir realizar, né? Dar forma, construindo, agindo em direção a isso, favorecendo, inclusive, expressar as minhas ideias, criar espaço de negociação, de acordos, de diálogos, facilitando, né? Debates e que não necessariamente chegam num tom de confronto, do contrário, eles são colaborativos. O risco, obviamente, que não acontece exatamente dentro desse aspecto, mas dentro da atmosfera de Mercúrio, o risco de usar a palavra como palco, né? Nessa ponte que vai se estabelecendo, ou hesitar, né? Às vezes, nesse excesso de racionalização, será? Vou, não vou, não vou, vou. Ou seja, né? E também a gente falamos aqui sobre a comunicação, né, como um todo, da validação, experimentando, então, com que o outro, o olhar do outro, nos dê, né, um aceite. E isso muitas vezes pode trazer, né, algum tipo de atraso, mas não necessariamente isso se desenha dessa forma, saibam. No dia 6 de setembro, Urano, aquele que se vê em quadratura nesse momento, começa a retrogradar. E fato é que, assim como eu trouxe, Urano tem aí um percurso, um setênio, e que nessa retrogradação em Gêmeos, a linguagem que vem de alguma maneira se renovando de uma velocidade, porque se existe algo que é a oitava maior de Gêmeos, é a atmosfera uraniana, né? Falamos da oitava maior mesmo, né? Daquilo que caminha a movimentos quânticos. Não existe um ritmo que seja possível acompanhar, existe um processo de aceleração, mas quando a retrogradação acontece, não necessariamente experimentamos o movimento errático. Sim, às vezes é possível experimentar, mas também é possível tocar a revisitação ou mesmo o alcance daqueles processos enquanto linguagem, aprendizado, formatos de como nos comunicamos, de como pensamos, que vai nos ajudar a incorporar, né, nos dando um pouco mais de tempo para compreender, ler, traduzir e, quem sabe, inovar sobre aquilo que é conhecido, né? Já no dia 7 de setembro, teremos o primeiro eclipse, né, acontecendo, um eclipse total, lunar, e que quando falamos de um eclipse lunar, falamos sim do passado se levantando à frente, ele toma, né, a vida justamente com hábitos, situações, pessoas, contextos que vão chegar num tom de revival para justamente poderem encontrar novos caminhos, né? Existe um processo de reedição e que isso independe do nosso querer, né? Mas é possível experimentar a revisitação de posturas que, de alguma maneira, vão nos colocar nesse degustar, sabe? No deguste da vida. E que isso pode tanto permanecer como partir. Cabe a nós usar dessa atmosfera de depuração, de limpeza, de reorganização, de perceber que existem, às vezes, pequenos cuidados que vão ter uma profunda força para movimentos maiores lá na frente. Esses eclipses e o movimento que estamos vivendo agora, essa lua nova, por sinal, ela tem desdobramentos o ano que vem, ela está num ponto médio de eclipses que vão acontecer o ano que vem.
essa lua nova, ela é uma grande lua escura que traz, sim, informações de um lugar promissor, provocador, inovador, criativo, mas não mesmo, né, assim, instável, nos convida, né, ao acaso, ao atravessamento, ao inesperado, e que isso, obviamente, depende, né, de como cada uma de nós pode receber. Né? O fato é que o eclipse lunar ele tem essa capacidade de reviver o passado para que possamos enxergá-lo, né? E num processo de expurgo, de limpeza, né? O Oriente Médio, o leste europeu, né? Assim, né? Como toda essa faixa onde os grandes conflitos estão se instalando, né? Já estão vive esse momento do eclipse com mais intensidade, mas não menos o Brasil. Por mais que esse eclipse não atue diretamente dentro da manifestação, né, do global, quando aplicamos esse eclipse no nosso país aqui, né, Brasil, é, existem impactos importantes acontecendo dentro do eixo financeiro e que isso, de alguma maneira, fala de nós, porque fazemos parte desse tecido, né? Ou seja, somos árvores dessa floresta. E se eu te dissesse que às vezes vão chegar menos nutrientes, ou talvez seja necessário encontrar novos formatos do nosso país, monetizar, né? Interagir financeiramente, e que isso, de alguma maneira, também isso fala de um macro, mas que no micro vai também nos sugerir de recursar na vida de um outro jeito. Então, deixo para vocês um grande abraço, uma boa alunação, um bom ciclo para todas nós e nos acompanhamos ao longo dos dias. Aham.